Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Bom, gente, bem-vindos ao bate-papo do Petit Jornal dessa semana. Estamos aqui numa live, eu, Daniel Souza e também Tanguy Bagdadi, para repercutir um pouco os temas dessa semana. Não é isso, Tanguy? É isso aí, semana que, na verdade, nas últimas horas a gente teve uma novidade importante, né, Daniel? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a proposta do acordo de paz que o Trump apresentou para o Oriente Médio, depois de 3 anos dizendo que ia apresentar e tal. E tem alguns outros assuntos, na verdade eu até vou deixar essa questão do Oriente Médio um pouquinho para depois, porque eu queria que você falasse um pouco mais sobre o coronavírus. Eu sei que você estava animado para comentar alguma coisa aí. O coronavírus continua se espalhando pelo mundo, né? O número de vítimas e de pessoas contaminadas não para de crescer e já começa a haver realmente um temor muito significativo em relação aos impactos econômicos. Claro que as vidas humanas são muito mais importantes, claro que o foco é a preservação da vida, mas trazendo um pouco para a seara econômica, já há a percepção de que o impacto, particularmente sobre a economia chinesa, pode ser bastante representativo. Claro que é muito cedo também para falar de tamanho de impacto, mas você já tem algumas estimativas que, dependendo da gravidade que a situação atinja, você pode ter um impacto de até 1% sobre o crescimento chinês, o que seria algo realmente muito impressionante e muito devastador do ponto de vista econômico. É sempre importante lembrar que a China hoje ela já tem uma participação sobre o PIB mundial que é muito significativa. Então não dá mais, como no passado, para acreditar que um problema na China não vai ter impactos globais de grande monta. Vai sim. Então é por isso que você tem tido, inclusive, impacto já nos mercados, nas bolsas, mundo afora. No Brasil, em particular, isso já foi bastante sentido, porque as ações de empresas exportadoras de commodities no Brasil têm um peso grande na Bovespa e, consequentemente, você acaba tendo um derretimento das ações no Brasil em função disso. No dia de hoje, especificamente, houve um certo refresco, a percepção de que as autoridades podem enfrentar esse problema com um pouco mais de força, e aí o mercado deu até uma pequena animada. Mas me parece ainda muito cedo, porque realmente dependendo do impacto, de espalhamento do vírus, você acaba tendo impacto sobre negócios, acaba tendo impacto sobre comércio, acaba tendo impacto sobre turismo, e isso é, sem dúvida nenhuma, extremamente preocupante para uma economia mundial que dava sinais de alguma aceleração em 2020 em comparação a 2019, mas esse elemento realmente do coronavírus é um elemento de grande preocupação e é importante a gente estar atento a isso ao longo dos próximos dias. E tem um questionamento grande sobre a maneira pela qual a China começou a fazer o diagnóstico do que poderia ser feito, né? Então ela fez aquelas barreiras, né? Ela colocou algumas regiões do país meio que em quarentena, e aí os números chineses são sempre impressionantes. Quando a gente olha a quantidade de pessoas que estavam nessas zonas de quarentena, fala assim, até 56 milhões de pessoas, né? O que, assim, para a China é um percentual pequeno da população, mas é o equivalente a 1/4 da população brasileira, né? Estaria enclausurada em determinadas regiões sem poder sair. E aí, assim, nunca se fez nada parecido. Esse era o comentário que se fazia ontem. Nunca se fez nada parecido. Então nem se sabe se realmente é o ideal a ser feito. Na verdade, eu acho que nas próximas crises a gente vai olhar para a resposta chinesa para 2020 para avaliar se deu certo ou não. Porque se por um lado você tenta bloquear o espalhamento do vírus pelo restante da China, o que significa que você está tentando também bloquear o espalhamento do vírus, não apenas pela China, mas por outros países também, né? Lembrando que a China faz muito comércio, tem muita gente que viaja, tem muita gente que vai para outros lugares, o que é um ponto importante. Por outro lado, você impede, por exemplo, que chegue material médico. Então, isso pode acabar fazendo com que o próprio tratamento da crise dentro das cidades afetadas também seja mais retardado, seja menos eficaz. Então, é uma velocidade complicada de se saber o que fazer, né? Se fazer o bloqueio é melhor ou se é pior. E, de novo, a gente nunca viu nada parecido com isso em termos de como fazer a prevenção dessa crise, e certamente, para o bem ou para o mal, a gente vai acabar tendo que olhar para esse caso chinês no futuro. Agora, eu acho absolutamente improvável que, se nós não estivéssemos diante de um regime ditatorial, esse tipo de bloqueio seria feito ainda mais com essa velocidade, né? Você bloquear cidades com alguns milhões de habitantes só numa ditadura como a chinesa, né?
de resto não seria aceita, né? Você teria uma série de questões relacionadas à liberdade de ir e vir, enfim. Mas para esse momento agora é bastante curioso que se tenha tomado essa decisão, que se considerou que demorou, né? O governo chinês demorou para tomar essa decisão. Mas você tomar a decisão de colocar de quarentena, né, de uma certa forma de quarentena, 56 milhões de pessoas, eu achei que foi até rápido. Né? Você começou a falar sobre o coronavírus ali em Wuhan no final de dezembro, a gente está falando agora de meados, assim, segunda metade de janeiro, e você já tem bloqueios desse tipo. Então, para uma medida drástica desse jeito, eu acho que foi até rápido, relativamente rápido, exatamente porque você tem um regime que, assim, é ditatorial. Né? Isso sem dúvida, facilita bastante esse tipo de decisão. Beleza. Qual é o próximo ponto aí da nossa pauta hoje? Daniel, eu acho que o outro ponto que, assim, que certamente vai dominar os noticiários, assim, os debates internacionais, é a proposta de um acordo de paz que foi apresentado pelo Trump. Né? Como eu acabei de falar no iniciozinho dessa nossa live, isso vinha sendo ensaiado pelo Trump há 3 anos. Né? Era um dos pontos fundamentais da política externa dele, que ele ia apresentar um acordo de paz, seria o acordo do século. Já havia mais ou menos um desenho, isso estava na minha última coluna, inclusive, de como seria exatamente, na verdade, especulações, né, de quais seriam os termos desse acordo, a partir do momento em que ele convidou para Washington para discutir o acordo tanto Netanyahu quanto Benny Gantz, que são os 2 candidatos mais importantes para as próximas eleições em Israel, que vão acontecer agora em março. Mas ele não convidou nenhum palestino? Ele não convidou nenhum palestino. Nenhum palestino. Esse é um ponto importante, na verdade, enquanto ele estava falando sobre o acordo, ele mandou um recado pelo discurso para o Mahmoud Abbas, né? O Mahmoud Abbas, que é o presidente da autoridade palestina. O que diz muito sobre o acordo. Naturalmente é um acordo que agrada muito mais a Israel do que vai agradar, mesmo de longe, a qualquer palestino. Isso não é um acordo. Isso não é um acordo. Isso não é um acordo. E, na verdade, o que ele está dizendo é que isso é uma proposta. Né? Mas é uma proposta que, naturalmente, não vai ser aceita pelos palestinos. Até porque o acordo fala, né? A proposta de acordo fala os assentamentos palestinos serão considerados, de fato, regiões anexadas. Né? Então, só para quem não está familiarizado, né? Você tem as regiões que são palestinas e você tem Israel. Israel, desde a década de 60, vem construindo uma série de assentamentos que são cidades dentro de regiões palestinas. Cidades que, naturalmente, a segurança, a economia, tudo é ligado a Israel. A proposta do governo americano, a proposta do Trump, é que essas cidades, esses assentamentos, passem a ser considerados, de fato, território de Israel. E ainda há a anexação do chamado Vale do Rio Jordão. Né? Então, é uma forma que você tem meio que de envelopar. Você pega a Cisjordânia e você passa a ter Israel a oeste, que já era onde Israel estava mesmo, mas você passa a ter territórios israelenses também a leste. De modo que a Cisjordânia ela passa a ter fronteiras exclusivamente com Israel. Hoje a Cisjordânia tem fronteira com a Jordânia também, né? Exatamente cruzando o Rio Jordão. O Vale do Rio Jordão passa a ser um território israelense. Há uma ideia que também assim, não dá para saber se dá para fazer ou não, mas que seria uma ligação por um túnel ou por uma estrada coberta, de modo que não haveria contato com o mundo exterior, a gente pode colocar assim, entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Quem estiver ouvindo a gente e não tiver isso muito claro na cabeça, dá uma olhada no mapa que você vai ver que você tem entre os 2 territórios palestinos, que são a faixa de Gaza, que está ali voltado para o Mediterrâneo, e a Cisjordânia, que não tem saída para o mar, né, que tem fronteira até agora, pelo menos com a Jordânia, não um território contíguo. Então a ideia era fazer ou um túnel ou uma passagem coberta, cruzando Israel, portanto, para que as pessoas pudessem se ligar entre os 2 territórios. O que muito provavelmente também não vai ser aceito pela Palestina, porque enfim, você está criando um Estado que está ligado por um túnel subterrâneo. Você tem até uma questão simbólica aí. Pelo que você está me descrevendo, me parece mais ou menos o seguinte: é como se o Trump pedisse para Israel: escreve aí o acordo ideal. O que você gostaria que estivesse presente no acordo? O Netanyahu escreveu um rascunho e mandou para o Trump. O Trump está dizendo que essa é a proposta americana de acordo entre Israel e Palestina. Inclusive porque tem um ponto que, para Israel, assim, é o melhor dos mundos, que desde a década de 40, você tem uma questão que é o pedido dos palestinos de um direito de retorno, né? Uma vez que muitos palestinos saíram das suas terras por conta das guerras todas, né? Então você tem guerra em 47, você tem guerra em 56, 67, 73, e você tem, portanto, palestinos que estão espalhados pelo Oriente Médio inteiro. Hoje estima-se em cerca de 5 milhões, pouco mais de 5 milhões de palestinos que se consideram refugiados, que são considerados refugiados, que pedem o direito de retorno, o direito de, em algum momento, poderem voltar
para as suas terras, que hoje é Israel. A proposta do acordo diz, olha, a gente cria um Estado palestino, esse Estado palestino não vai se concretizar imediatamente, a gente precisa de 4 anos, garantindo que essa administração palestina, essa autoridade palestina, combata terrorismo, valorize direitos humanos, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de tudo. Se depois de 4 anos isso acontecer, a gente cria um Estado palestino e elimina o direito de retorno. Ou seja, todos esses refugiados que saíram das suas terras, na verdade os descendentes deles, né, décadas atrás, ou vão para o Estado palestino, ou passam a se tornar cidadãos dos estados onde eles estão. Seja Síria, seja Líbano, seja Jordânia, seja Egito, seja onde quer que seja, passam a estar integrados nessas regiões. Então você meio que elimina uma massa de 5 milhões de refugiados, o que naturalmente os palestinos também não aceitam. Agora, qual é a chance desse acordo ir para frente? A gente já sabe que Nenhuma, os palestinos não vão aceitar. Nenhuma. O que os Estados Unidos vão tentar vai ser pressionar os países árabes, né? Então pressionar o Egito, pressionar a Arábia Saudita, pressionar o Líbano, pressionar quem quer que seja, para tentar fazer esse acordo funcionar e fazer com que os negociadores palestinos fiquem isolados. Então assim, está todo mundo apoiando, vamos dizer que isso aconteça. Está todo mundo apoiando. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Me parece meramente uma cartada num ano de eleição de mostrar, olha, eu também me preocupo com a questão Israel-Palestina, fazer uma sinalização para o eleitorado e para a comunidade judaica dentro dos Estados Unidos, né? Nada além disso, né? Eu acho que não tem realmente nenhum objetivo concreto ou nenhuma expectativa concreta de que um acordo possa sair desse tipo de arranjo. E a sinalização nem é tanto para a comunidade judaica. A comunidade judaica também, mas é muito para a comunidade evangélica nos Estados Unidos, que é ela que define a eleição. Então, no ano eleitoral nos Estados Unidos e no ano eleitoral em Israel. Naturalmente, a reação que vai acontecer vai ser uma recusa por parte dos palestinos. O Hamas muito provavelmente vai tomar a dianteira. E se o Hamas se levanta contra esse acordo, isso leva também a uma legitimação por parte do Netanyahu, que olha, quem combate o Hamas aqui sou eu, né? Eu sou a melhor opção para combater o Hamas. Então, para as eleições que acontecem agora em março, para o Netanyahu isso é excelente. E o Trump vai se consolidar também como um presidente que tentou um acordo de paz, os terroristas palestinos não aceitaram e, portanto, eu sou a melhor opção, de fato, para tentar, né, para se mostrar como um estadista à frente dos Estados Unidos. Então, fatalmente, esse acordo, essa proposta de acordo de paz vai ser muito debatida daqui para frente. A reação palestina muito provavelmente vai ser bastante dura, vai ser bastante enfática, mas certamente vai ser um dos fatos mais importantes desse primeiro semestre do ano de 2020. Maravilha. Agora eu queria repercutir um pouquinho, Tanguy. Primeiro que nós tivemos o presidente Jair Bolsonaro hoje dizendo que há algo muito estranho na auditoria da Caixa Preta do BNDES. Eu achei essa declaração no mínimo curiosa. Porque começa a crescer o risco de nós termos uma Caixa Preta da Caixa Preta. Né? Porque essa auditoria teve alguns aditivos e que, consequentemente, esses aditivos seriam suspeitos e tal. Foi essa sinalização que o presidente fez. Em primeiro lugar, me parece importante destacar que não existe Caixa Preta do BNDES. Ou pelo menos não existe mais. Até o ano de 2015 existia realmente uma resistência muito grande do banco de abrir as suas operações, alegando sigilo bancário, dizendo que os clientes estariam protegidos pelo sigilo bancário e que o banco não teria a obrigação de abrir os dados das operações. E em 2015, uma decisão do Supremo Tribunal Federal disse que não. Olha, o BNDES tem dinheiro público e como tem dinheiro público, ele é obrigado a abrir as informações de todas as suas operações. O que acabou acontecendo na prática é que de lá para cá o banco abriu as suas operações e a Caixa Preta, se é que ela existia, ela acabou deixando de existir. Isso não exima de forma alguma operações absolutamente escandalosas que foram feitas pelo banco, operações estranhíssimas, né? Muitas delas motivadas por esquemas de corrupção que depois acabaram sendo verificados. Mas Caixa Preta em si não existe. Né? E o que acabou acontecendo foi que o banco contratou aí uma auditoria, que foi caríssima, inclusive, para que a auditoria chegasse à conclusão de que não havia Caixa Preta do BNDES. Se tivessem me dado um joelho, uma coca, eu teria feito esse relatório e teria dito, olha, não tem Caixa Preta do BNDES. Mas, claro, do ponto de vista político, é extremamente importante para o presidente marcar essa mensagem e dizer, olha como o BNDES foi alvo de
de esquemas de corrupção, ou pelo menos contribuiu para esquemas de corrupção e operações absolutamente fraudulentas para ajudar empreiteiras, para ajudar campeões nacionais ou para ajudar ditaduras amigas. Mas o fato é que está começando cada vez mais a ficar um pouco cansativa essa retórica, na medida em que, ok, problemas aconteceram, vamos para frente. Qual é o papel agora do BNDES? Qual é a agenda dele? O que ele vai fazer daqui para frente? Como é que ele vai contribuir para o desenvolvimento do país? Então me chamou muita atenção, porque é a declaração de hoje, e o presidente voltou ao tema dizendo, mas eu acho que há algo estranho nessa auditoria que foi feita em relação à caixa preta do BNDES. Essa é uma retórica antiga do presidente já, né? O Bolsonaro, o candidato, já falava sobre isso, que quando ele assumisse, ele ia mexer em coisas que ninguém queria que mexesse e tal. A ideia de não ter uma caixa preta não agrada muito politicamente. Você recuar e dizer que não tinha nada, né? Então, agora, você mantém o fato político. E um outro detalhe extremamente importante, hoje foi anunciado o endividamento recorde do Tesouro Brasileiro. O crescimento do endividamento brasileiro de 2008 até 2020 é algo absolutamente assustador. E o BNDES teve uma grande parcela dentro desse processo, porque o Tesouro pegava dinheiro emprestado e repassava para o BNDES, cobrando do BNDES juros menores do que ele, Tesouro, pagava quando pegava emprestado. E a gente está falando aí de algo na casa de centenas de bilhões de dólares que foi feito junto ao BNDES, inclusive para privilegiar dessa forma algumas empresas que eram consideradas campeões nacionais e alguns regimes que eram aliados do governo brasileiro. Beleza. E o presidente foi para a Índia, né, Daniel? Que eu acho que é a sua próxima pauta aí. O presidente ele foi para a Índia e acho que é extremamente interessante essa aproximação que o Jair Bolsonaro está tentando, que aliás é um questionamento que eu sempre tive, por que o Brasil não se aproximava mais da Índia. Afinal, a gente tem uma corrente de comércio com os indianos minúscula, tem uma série de sinergias que merecem realmente ser exploradas, e o Brasil nunca olhou com muito carinho para a Índia. É um país que esse ano deve ter um crescimento de quase 6%. Quer dizer, é um gigantesco mercado de consumidor de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. E me parecia estranho realmente o Brasil não se aproximar da Índia de uma maneira um pouco mais vigorosa. Agora, a bem da verdade, a gente assinou aí 15 acordos bilaterais, vários na área de cooperação cultural, cooperação tributária, até previdenciária, para que você tivesse a contabilização do tempo de contribuição para a Previdência na Índia e no Brasil, ou seja, você tem que trabalhar na Índia, a partir de agora a sua contribuição para o governo indiano será contabilizada no INSS brasileiro para fins de aposentadoria. E ficou um pouco estranho, e aí eu queria ouvir um pouco a sua opinião em relação a isso, as declarações do primeiro-ministro indiano dizendo que o Brasil e Índia estão alinhados ideologicamente. O Narendra Modi, né, que é o primeiro-ministro indiano, ele é um político de direita, né? Na verdade, ele tem uma postura nacionalista, não uma postura nacionalista indiana, mas uma postura nacionalista hindu. Então ele não fala que ele representa... É claro, como presidente do país, ele representa todos os indianos, mas ele fala muito sobre a maioria hindu da população, e nesse sentido, portanto, ele tem... Assim, não é exatamente a mesma coisa, mas ele tem uma certa sinergia ideológica, assim. Agora, faz parte também seria a mesma ideia... Seria a mesma coisa que o presidente Bolsonaro dizendo que a maioria é cristã no Brasil? Seria. Dá para seguir mais ou menos essa linha. Agora, faz parte também de um certo jogo de cena. Você está recebendo um político estrangeiro, você gostaria... A Índia também tem muito isso, né? De há muito tempo imaginar uma possível aproximação com o Brasil. Tem iniciativas já antigas, como o IBAS, né? O próprio BRICS, né? Que ganhou um pouco mais de relevância recentemente. Então, na temática ambiental, por exemplo, né? Então tem o BASIC, né? Que é Brasil, África do Sul, Índia e China, né? Também com a ideia de juntar a Índia e o Brasil. O que acontece é que, historicamente, tanto o Brasil quanto a Índia têm posições muito parecidas no plano internacional. Na questão comercial, por demandar maiores vantagens, demandar uma participação maior, demandar mais voz. Esse é um ponto que une Brasil e Índia. Agora, curiosamente, o fato de a gente ter uma posição mais ou menos parecida no plano internacional faz com que a gente tenha posições comuns, mas faz também com que, às vezes, a gente seja competidor. Então,
a Índia ocupa um espaço que, infelizmente, a Índia conseguiu, o Brasil não, um espaço que o Brasil gostaria de ter assumido, que é de um país que se desenvolveu muito tecnologicamente. O Brasil acabou não fazendo os investimentos em tecnologia, em educação, que a Índia conseguiu fazer nos anos 70 e 80. Uma Em potência termos militar? energéticos, potência militar, uma potência espacial, uma potência nuclear, né? São todos temas que assim faziam parte do sonho brasileiro, que o Brasil não conseguiu concretizar e a Índia sim. Então, se até algumas décadas atrás a ideia era juntar forças de Brasil e Índia para ver se a gente conseguia avançar juntos, hoje é muito mais o Brasil tendo muito a aprender com a Índia. Então, eu vejo da mesma maneira que você. A corrente de comércio do Brasil com a Índia é de 10 bilhões de dólares. Isso é, sei lá, Sete? deve ser Ano passado fechou 7. 7. Então Sete. caiu ainda, né? Até alguns anos atrás bateu 10. Isso é 10% do comércio que o Brasil faz com a China, né? Que tem uma população parecida, tem um crescimento parecido. É claro que tem uma vocação de comércio exterior muito maior do que a indiana. A Índia também é um país que, assim como o Brasil, durante muito tempo foi muito fechado, mas tem muito espaço para crescer e eu tenho a mesma impressão que você. Me causa estranheza, até uma certa pena que a gente não tenha conseguido até hoje se aproximar bem mais da Índia quanto poderia. Maravilha. Daniel, só um último tema, porque vai ser o último bate-papo que a gente vai fazer antes da primária, a primeira primária que vai acontecer no Partido Democrata nos Estados Unidos, lembrando que tem eleição mais para o fim do ano, e a primeira primária tradicionalmente acontece em Iowa, e essa primária vai acontecer na próxima segunda-feira. Né? Como a gente grava normalmente bate-papo na terça ou na quarta, eu queria chamar a atenção, porque certamente isso vai ser muito debatido também. E essa é uma primária no Partido Democrata nos Estados Unidos que é bastante especial, né, pelo fato de que tem uma quantidade muito grande de candidatos possíveis, né, que podem de fato disputar a eleição. Então tem o Joe Biden, né, que já foi vice-presidente do Obama, que representa uma ala mais tradicional do Partido Democrata, então aquele eleitor democrata mais tradicional tende a votar no Joe Biden. Mas ele não é o candidato do establishment democrata, né? O candidato do... o Joe Biden, desculpa. Joe Biden é o candidato do establishment, né? Então assim, se você quer votar em alguém seguro, você quer votar em alguém que reflete o pensamento tradicional democrata, é o Joe Biden. Mas tem uma série de outros candidatos que estão aparecendo com muita força também, né? O Bernie Sanders, que na última eleição disputou até, enfim, deu mais trabalho para Hillary Clinton, né, para ser indicada, tem uma postura mais à esquerda, é um candidato forte também, então é o candidato que até esse momento é o favorito para ganhar em Iowa. Você ganhando Iowa, você já passa uma mensagem que você é competitivo, dá para chegar até o fim. Tem a Elizabeth Warren, que também é uma outra possibilidade, também num campo mais progressista. E agora tem o Michael Bloomberg. Assim, eu não consigo imaginar candidatos mais diferentes quanto o Joe Biden e o Michael Bloomberg. Né? O Michael Bloomberg é um nova-iorquino da mídia, né? Um cara muito forte na mídia. Não por acaso tem um canal, né? Tem uma central de mídia com o nome dele. Que leva o nome dele, pois é. Que leva o nome dele. Assim, nesse ponto ele é bastante parecido com o Trump. Aliás, o Bloomberg também já foi republicano, né? É bastante curioso isso. É um cara que disse que pode investir até $1 bilhão na própria campanha eleitoral. Então, assim, se quiser ganhar, se quiser bater de frente com o Trump, com alguém que sabe também usar mídia, usar as redes sociais, usar todos os artifícios para ganhar uma eleição, o Bloomberg aparece como um cara importante também. Então, essa vai ser uma primária democrata que vai ser extremamente acirrada. Vale a pena prestar atenção. Na próxima segunda-feira tem a primeira etapa. Agora, se eu sou Donald Trump, eu visto a camisa, o bonezinho, a bandeirinha de Bernie Sanders, né? Que Bernie Sanders é o candidato que Donald Trump quer enfrentar nessa eleição. Principalmente porque o Bernie Sanders... Você tem uma contradição aí, né? O Bernie Sanders ele tem uma idade muito avançada, é um idoso, não sei qual é a idade dele, mas certamente mais de 70 anos. Mas ele é um cara muito querido entre os jovens, né? Entre os millennials. Então você cria aí uma cisão que é os eleitores do Trump, que são nome de classe média ali do centro-sul dos Estados Unidos, e você tem os millennials, né, das grandes cidades e tudo, que tendem a fechar a posição com o Bernie Sanders. Agora, o Bernie Sanders ele tem uma postura, como você está falando, que é quase caricata, né, de uma esquerda americana, ele se diz socialista e tal. Eu concordo com você, que é o candidato que para o Trump é o ideal. O que certamente daria mais trabalho para o Trump e que elevaria mais o tom, certamente, seria o Bloomberg e a Elizabeth Warren. Né? A Elizabeth Warren, por ser uma mulher, ela também é muito combativa, também seria uma briga
interessante. Então, são candidatos com perfis muito diferentes, que é curioso, né? Candidatos com perfis muito diferentes, todos com uma grande chance de chegar à frente. Daqui a pouco, um ou outro começa a ficar pelo caminho, mas é importante que a gente leve em consideração também a lição que o Trump deu em 2016. O Trump era absolutamente azarão, ninguém dava nada por ele. Ele não apenas foi indicado, como ele venceu a eleição. Então também não é o caso de a gente falar assim, eu acho que o candidato tal, mesmo um Pete Buttigieg, né, que é um outro candidato que não tem sido muito falado e tal, mas é um cara que tem uma retórica muito boa, também é um cara que de repente pode chegar longe, é um cara muito inteligente, pode chegar longe também. Então essas são as primárias que vale muito a pena acompanhar e, de novo, começa na próxima segunda-feira, certamente no próximo bate-papo a gente já vai voltar a falar sobre isso. Maravilha. Acho que a gente fica por aqui hoje. Fica o nosso agradecimento, particularmente aos nossos apoiadores, né, que mantêm aqui o projeto do Petit Jornal de pé. Não é isso, Tanguy? É isso. E se quiser se tornar apoiador, você acessa lá o nosso site www.petitjornal.com.br. Tem uma aba lá chamada Apoie o Petit. Você clica lá, tem todas as instruções, é muito simples de fazer e você pode contribuir com o valor que você quiser, o valor que você achar que a gente merece em cima dessas besteiras todas que a gente fala aqui. Vai ser de enorme valia para a manutenção do nosso projeto. Rapaz, só os apoiadores para me manter aqui essa hora da noite aturando a sua presença, tá bom? Eu pedi pra gente fazer a live mais cedo, você falou, só posso 22 horas na minha agenda aqui, que eu tava vendo, meu planner, né, qual o horário que podia, só 22 horas. Paciência, mas realmente quem mantém isso são os nossos apoiadores. Valeu, gente. Um abraço. Beleza. Valeu, gente. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.